Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Espero que você e sua família estejam bem, aí com muita saúde e com muitas notícias boas para você e para sua família. Eu gostaria de hoje continuar nessa série de reflexões no Salmo de número 6. Nós vimos o Salmo 5, vamos agora meditar, ouvir a voz de Deus aqui no Salmo de número 6. Então ouça aquilo que o Salmo diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se no instante cobertos de vergonha. Este é mais um salmo de Davi, em que Davi escreve esse salmo num contexto provavelmente de enfermidade. Ele estava abatido com a enfermidade no seu corpo, de maneira que a sua alma, o seu coração estava entristecido. E ele então escreve ao Senhor. Ele se dirige a Deus, pedindo a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus diante daquela situação que lhe atormentava. Aqui nesse salmo, Davi nos ensina que a misericórdia de Deus é o remédio para as dores do corpo e da alma. A compaixão de Deus, compaixão esta que nós encontramos quando oramos em nome de Jesus a Deus. Essa compaixão e essa misericórdia é o remédio que o nosso corpo debilitado, enfermo e a nossa alma entristecida precisa. E aqui nesse texto nós encontramos 3 certezas que nos ajudam a enfrentar os males do corpo e da alma. Talvez você esteja nessa situação e esse salmo nessa tarde certamente falará ao seu coração. Primeira certeza que nós percebemos aqui é que Deus se compadece das nossas fraquezas. O nosso Deus é o Deus que sabe das nossas dores, das nossas fraquezas e debilidades e se compadece de todas elas. O salmista, do versículo 1 ao 5, o que é que ele expressa para nós? Ele pede a Deus em sua oração que Deus tenha compaixão dele, que Deus não castigue com o seu furor, com a sua ira. Para o salmista, o que estava acontecendo com o seu corpo poderia ser uma manifestação do juízo de Deus. Mas aí ele pede ao Senhor que ao invés de derramar sobre ele o castigo, ao invés de fazer com que a sua enfermidade se aprofunde, ele pede a Deus: Senhor, dá-me da tua compaixão. Nós devemos nos lembrar que o nosso Senhor Jesus é aquele que sara as nossas feridas, que é Ele quem conhece o pecado do nosso coração, mas também conhece as dores e fraquezas do nosso corpo. Ele levou sobre si na cruz do Calvário o nosso pecado, a maior de todas as enfermidades. E é Ele quem está diante do Deus Todo-Poderoso, que pode se voltar para nós com compaixão. Então, ore ao Senhor com essa certeza, com a certeza de que Deus, Ele nos auxilia em nossas fraquezas. E assim você encontrará forças para encarar esses momentos de dores e tristezas que você está passando. Mas aí o salmista ainda nos ensina algo aqui, ele nos dá uma outra certeza que nos fortalecerá para enfrentar esses momentos de dores e enfermidades que nós temos enfrentado e passado. A segunda certeza que ele nos dá é que Deus ele faz cessar os planos dos nossos adversários. Quem é que se alegra na fraqueza dos justos? Quem é que se alegra na fraqueza daqueles que são filhos de Deus? Nós sabemos quem é o nosso inimigo, o nosso arqui-inimigo que está contra a nossa vida, que se alegra nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. E quando Deus então se volta para as nossas vidas, esse inimigo tem o seu plano frustrado, porque ele não consegue nos destruir, porque Deus está conosco. O salmista no versículo 6 e 7 descreve a sua dor e a sua angústia, e ele diz assim no versículo 6: Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito e de minhas lágrimas o alago.
De tristeza os meus olhos se consomem. Aqui está o abatimento da alma do salmista. E ele diz que a razão de tudo isso são seus adversários. Ele diz no finalzinho do versículo 7: envelhecem por causa de todos os meus adversários. Provavelmente Davi estava sofrendo um escárnio dos seus adversários, e ele apresenta a Deus então essa situação e diz: Senhor, minha alma está abatida, os meus olhos estão envelhecidos, enrugados por conta da pressão e da opressão dos meus adversários. Então Davi apresenta a Deus, porque Deus é aquele que pode desfazer os planos dos adversários. Satanás tentava e tentou a todo momento que Deus não nos desse da sua compaixão e da sua misericórdia. Mas Deus foi superior, como ele sempre foi superior aos planos do diabo. E ali na cruz do Calvário ele desfez os planos do diabo. O diabo que se alegrava, o diabo que estava contente em ver a nossa derrota, foi humilhado, envergonhado por Deus na cruz do Calvário. Pois ali, como Paulo diz, ele rasgou o escrito de dívida que era contra a nossa vida. De maneira que a nossa alma hoje está alegre. Nós nos regozijamos no Deus da nossa salvação. Então, Deus aqui nos revela, Deus nos mostra nesse texto que é Ele quem faz cessar os planos dos nossos adversários. E por fim, esse salmo ainda nos mostra que Deus ele responde ao clamor pela sua misericórdia. Deus ele conhece a nossa fraqueza e Ele muitas vezes nos dá a fraqueza para que nós possamos humildemente nos dirigir a Ele em dependência e clamar a Ele pela sua misericórdia. No versículo 8 a 10, ele vai expressar isso. E aí é interessante notar que ele começa dizendo que os inimigos eles devem se afastar dele, aqueles que praticam a iniquidade, porque Deus ouviu a sua oração, como ele diz aqui, o Senhor acolheu, o Senhor acolhe a sua oração, ele pega a oração. A palavra do Senhor nos diz que Deus ele está a acolher as nossas orações, a juntar cada uma delas e a responder segundo a sua vontade. Davi, então, aqui no seu salmo expressa que Deus responde à oração. E uma vez que Deus responde a essas orações, Deus faz cessar os planos do inimigo, Deus sara as feridas daqueles que estão enfermos, e Deus assim ergue a estes e envergonha os inimigos. Então, Deus ele é o remédio para as nossas dores do corpo e da alma. Se você está passando por um momento de enfermidade, se você está enfrentando dores aí no seu corpo, lembre-se que você tem um Deus que é Deus de compaixão. Lembre-se que através de Cristo Jesus, você pode se achegar ao trono da graça de Deus, de um Deus misericordioso que se volta para você e que responde às nossas orações. Lembre-se que o inimigo já teve todos os seus planos frustrados. Ele não vencerá mais você se você estiver em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus venceu a morte. Cristo Jesus tirou das mãos do inimigo a arma mais poderosa que seria a morte. Ele poderia nos assombrar com isso, mas ele hoje já não pode mais fazer isso, porque Cristo Jesus morreu e levou sobre si as nossas vidas, levou sobre si os nossos pecados, para que possamos estar em paz com Deus e não temer a morte e não temer os planos que o diabo levanta contra nós. Que essa palavra encontre lugar no seu coração, que esse salmo sirva para a sua reflexão no dia de hoje e sempre. Que Deus seja glorificado em tua vida. Até a próxima reflexão. Tchau, tchau.